Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar de alguns textos clássicos do yoga, né, e indicar algumas literaturas também para quem quer se aprofundar um pouco mais nisso. Por que eu trouxe isso, né? Porque eu venho trazendo bastante conteúdo sobre autoconhecimento, sobre yoga, sobre meditação, e eu vejo que muita gente acha que o yoga é só aquelas posturas que a gente faz no tapetinho, só os asanas, né? E não entende todo o conteúdo que tem por trás, né? Todo o sistema filosófico que é o yoga, porque o yoga é isso, na verdade, né? Ele é um sistema filosófico. Então eu trouxe algumas obras aqui para mostrar para vocês. O principal, né, o texto clássico do yoga, que foi escrito há 2000 anos atrás, sobre esse sistema filosófico, são os Yoga Sutras de Patanjali. Eu tenho, inclusive, duas versões dele, porque o que acontece, né? Eles são escritos em sânscrito, então o que a gente tem são obras traduzidas, e é aquela coisa, né? São obras muito antigas, então já sofre uma questão da tradução ter um pouco de interpretação, né, de quem traduz, e elas são comentadas por serem estudos muito antigos, né? É uma literatura muito antiga, de mais de 2000 anos atrás, então tem toda essa questão interpretativa também. Então eu tenho dois, porque aí pelos comentários você consegue extrair entendimentos diferentes, né? Não são literaturas fáceis assim de compreender, né? A gente tem postulados sobre o yoga, então demanda assim mais atenção e mais estudo sobre isso. Eu tenho essa versão aqui dos Yoga Sutras, que é da Glória. Esse aqui eu acho ele um pouquinho mais fácil de entender, é mais interessante. Os dois são comentados, tá? E esse aqui é bem comentado, cada postulado. Esse aqui eu acho um pouquinho mais fácil de entender. E o que são os Yoga Sutras, gente? Eles têm 8 sutras, né? Que são esses postulados sobre o yoga, para uma vida de yoga. E o que é legal da gente entender, por exemplo, os dois primeiros postulados, que são os yamas e os niyamas, eles são princípios éticos. Então, olha só, antes de qualquer coisa, de postura, de asana, de pranayama, tudo que a gente tem primeiro são princípios éticos de uma vida de yoga. Então, a gente tem os yamas, que são os princípios éticos, os niyamas, que são em relação à forma de você lidar consigo mesmo, né? Vou fazer uns vídeos detalhando esses princípios, acho muito interessante a gente entender como levar uma vida de yoga para o dia a dia, além do tapetinho, né? Falam também sobre os asanas, que são as posturas, os pranayamas, que são as técnicas de respiração, sobre pratyahara, né? Então é em ordem essa sequência para a gente chegar à iluminação. Pratyahara, que é o quinto ponto, que é a abstenção dos sentidos, a gente conseguir controlar os nossos sentidos. Depois a gente entra na concentração, na meditação, para daí atingir a iluminação. Então ele mostra um passo a passo de princípios filosóficos que a gente deve seguir para conseguir atingir a iluminação. A gente tem o Hatha Yoga Pradipika também, que é uma luz sobre o Hatha Yoga, né? Então ele é um texto clássico do Hatha Yoga, de 500 anos também. Então os Yoga Sutras já são bem mais antigos, né? Em torno de 2000 anos. E eles falam do sistema filosófico do yoga em geral, mas a gente tem estilos diferentes de yoga, né? Métodos diferentes de yoga. E aí a gente tem esse texto sobre o Hatha Yoga, que ele é bem importante, que ele fala sobre a alimentação, sobre a purificação, fala sobre os asanas também, muito sobre meditação, sobre respiração, sobre Kundalini. Então ele tira todas as dúvidas, né, que a gente tem que ter em relação a esse sistema filosófico em cima do yoga e principalmente em cima do Hatha, do que seria o Hatha, né? E o legal para quem vai olhar esses textos é que às vezes a pessoa começa a assustar, porque quando a gente vai ver esses textos, muito pouco se fala sobre asana, né? Então mesmo no Hatha Yoga Pradipika, a gente tem pouquíssimos asanas, né? Se fala muito mais de asanas no sentido preparatório para a meditação. Então, lógico, não estou tirando o valor de todos os outros asanas. Hoje a gente tem estudos enormes em cima de todo o trabalho psicofísico que é feito em cima das posturas, de como a gente trabalha o corpo, a gente trabalha a mente, a gente trabalha a concentração, a gente trabalha a própria respiração, trabalha chakras, enfim. Só que nos primórdios, né, o princípio do yoga é a gente trabalhar os asanas para a gente ter principalmente esse controle respiratório, né, trabalhar a purificação, trabalhar a respiração e conseguir atingir uma certa flexibilidade para se sentir confortável numa postura meditativa. Porque o asana, na verdade, é isso, conforto na postura. Então a gente conseguir ficar de forma adequada para a gente conseguir ficar ali bastante tempo meditando, né? Então os princípios por trás do yoga principalmente a gente atingir essa meditação para a gente conseguir atingir a iluminação.
E a gente também tem o Bhagavad Gita, né? Que aí já é um pouco mais profundo, ele fala mais, na verdade, dos princípios que regem a sociedade indiana, né? Ele fala muito da cultura hindu, da filosofia hindu em geral, né? Essa versão que eu tenho é a segundo Gandhi, então eu acho bem legal, tem várias, mas essa é comentada, né? Como eu falei também, ainda é uma literatura muito antiga, então todas essas literaturas elas têm a tradução comentada. Então essa aqui é comentada por Gandhi. E eu gosto dessa versão porque ele fala muito, né, dos fundamentos dele, né, a interpretação dele em cima da verdade, da não violência do Bhagavad Gita. Lembrando que o Bhagavad Gita não tem nada de acadêmico, né, ele inclusive quase uma retórica, né, ele é uma história, né, de uma guerra, de Krishna, enfim, apresenta Krishna, né. E é bem legal pra gente entender os primórdios da sociedade indiana. A gente consegue entender muita coisa da cultura hindu, até das questões de casta em cima do Bhagavad Gita. Mas é legal pra gente ter essa visão geral, né, de como que a cultura hindu se construiu e entender o que veio depois, né? Entender como é que veio o yoga em cima disso, porque por mais que o yoga seja um sistema filosófico específico, não é uma religião, não é nada disso, lógico, ela foi criada lá, então ele tem muito da cultura hindu embutida, né? Então é legal a gente ter esse entendimento. Do meu ponto de vista, essas são as principais literaturas para a gente entender um pouquinho mais aprofundado do yoga. Então, se você está com interesse nisso, está querendo entender um pouco melhor do yoga além do tapetinho, eu indico muito, principalmente começar pelos Yoga Sutras de Patanjali. Eu acho que eles já dão toda essa visão geral e já vai ser um estudo bem aprofundado, entrar bem profundo nesse mundo do yoga. Espero que isso ajude vocês. Namastê!